Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler aqui em abril de 2021, também conhecido como o mês em que o canal faz 4 anos de existência. Bom, pessoal, ainda continuo naquele esquema de tentar ler a cada novo mês poucas publicações para não chegar no final do ano e acabar tendo que confessar. Pessoal, acabei flopando demais e não consegui cumprir as metas de leitura. Portanto, sempre a cada novo mês, no máximo 3 livros e não muito extensos. Se bem que 2 deles que eu vou mostrar por aqui são um pouquinho grandes, com certeza. A começar por essa escritora aqui, americana, que eu confesso nunca tinha ouvido falar. Digamos que foi um livro que me caiu em mãos assim quase de presente. Não é tanto, mas realmente foi uma surpresa muito bem-vinda, porque parece ser uma boa história. Eu me refiro a Minha Vida de Rata, escrito por Joyce Carol Oates. Ou é o contrário, não é Joyce Carol mesmo. Às vezes eu falo Carol Joyce, não, é Joyce Carol Oates. Nunca tinha ouvido falar dessa escritora americana. E eu fiz até uma certa pesquisa, acabei descobrindo agora. Ela é muito cotada para ser uma vencedora de prêmio Nobel de Literatura. Bom, para falar a verdade, né, muitos escritores que ganham o prêmio são laureados com o Nobel. Para falar a verdade, a gente nunca tinha ouvido falar deles. E claro, sempre possui uma obra bastante longa. Ela realmente tem para lá, acho que de 20, 30 livros publicados. E eu não conhecia o nome dela, mas dizem sim que essa aqui é uma boa obra que ela compôs. Olha só o que diz a sinopse. Minha Vida de Rata acompanha Violet Ray Kerrigan, uma jovem que rememora seu passado após ter sido expulso da família aos 12 anos. Chocante e mordaz, o livro mostra como ser banida não apenas de sua família, mas também de sua comunidade, parentes, vizinhos e igreja, força Violet a descobrir a própria identidade e a romper a poderosa ilusão do significado da família, emergindo de seu longo exílio como rata para uma vida transformada. Quer dizer, na verdade, essa sinopse aqui é bem, digamos assim, misteriosa, mas promete, digamos, uma certa jornada. Se ela foi expulsa da família aos 12 anos, devo acreditar que a história acompanha o seu amadurecimento até uma vida adulta, o que a gente pode considerar então como um romance de, talvez, formação. É interessante esse tipo de história, com certeza. Mas lembra que eu falei que esse livro aqui caiu meio que surpresa, quase como um presente? Na verdade, ele faz parte lá da Tag Experiências Literárias, aquele sistema de caixa mistério que eu gosto de comprar e mostro para vocês todos os meses, o que vem de presente, literalmente, dentro da caixa. Afinal de contas, a gente paga por uma caixa mistério, o esquema é esse, né? Você não sabe qual é o livro que você vai receber. E, claro, foi lá em, acho que novembro ou outubro do do ano passado, que eu recebi esse presente aqui, digamos assim. E gostei bastante quando vi realmente essa sinopse. Na verdade, dentro daquela caixa, aliás, esqueci de pegar uma, deixa eu fazer o truque mágico. Pois é, aqui, Tag Curadoria, que eu chamo sempre de caixinha azul da empresa Tag Experiências Literárias, uma caixa mistério. Eu também assino a outra caixa da empresa, a Tag Netos, que é a caixa laranja. Enfim, ano passado veio dentro da caixa exatamente Minha Vida de Rata. Se você estiver curioso exatamente como é esse sistema de assinatura, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você ir direto lá no site da empresa e você dar uma olhadinha e talvez se interessar em comprar a caixa de maio seguinte, que já dizem que sim, será uma boa publicação. Enfim, é uma obra que realmente é longa, tem bastante página por aqui, exatamente, deixa eu ver aqui, 382 páginas, letras diminutas. É um livro bastante extenso e por isso que eu já tinha dito no começo do vídeo, né? Vou começar a leitura aqui em abril, mas devo terminar ali para junho, talvez julho. Pois é, eu não estou com pressa de terminar essa leitura aqui com certeza, justamente porque eu não quero flopar muito aqui nesse ano. E já confesso para vocês um certo spoiler, alguns dos livros prometidos nos meses anteriores eu já estou quase flopando, para falar a verdade. Mas de qualquer forma, este, vamos dizer que não, vamos tentar não flopar. Vamos ver se eu consigo. Bom, o segundo título que eu quero mostrar aqui para vocês dos livros que eu pretendo ler em abril é daquele tipo de literatura envolta num certo mistério. Todo leitor, quando ouve falar sobre isso, fica muito curioso. Eu me refiro a livros censurados. Pois é,
Todo mundo quer ler um tipo de livro assim, mas no caso eu não vou mostrar um livro que foi efetivamente censurado, que recebeu esse carimbo. Eu vou mostrar um livro que trata do assunto, pois é, na verdade um tipo de ensaio. O livro em questão é Os Censores em Ação, escrito por Robert Darnton. E tem um subtítulo aqui que já, digamos que, resume exatamente do que se trata essa obra. Como os Estados influenciaram a literatura. Pois é, um estudo de caso, na verdade, 3 livros que foram censurados através do mundo por aí. E eu acho que, na verdade, o título não vai tratar das histórias em si dessas 3 publicações, mas de como esses estados diferenciados arranjaram alguma maneira de burlar a publicação dessas obras, por N motivos, obviamente. Mas olha só do que se trata essas obras, ou, na verdade, as localidades onde essas obras foram censuradas. Com habilidade única para iluminar o passado, o historiador Robert Darnton recria diferentes momentos em que a censura moldou a expressão literária. A partir de pesquisa original, traz 3 casos de censores em ação. Na França, dos Bourbon, na Índia, durante a ocupação britânica e na Alemanha Oriental. Ou seja, tem para todo mundo aqui, qualquer tipo de poder que fez a censura. Por exemplo, na França dos Bourbons temos a monarquia, depois, no caso da Índia, temos a questão da metrópole em cima da sua colônia. E por fim temos a questão também de um regime comunista. Ou seja, ninguém pode reclamar, ah não, é esse tipo de poder que faz censura. Não, aqui tem de todos os gostos, realmente. E no caso, aqui na orelha do livro, ele não chega a dizer exatamente quais são as obras. Pelo menos, passando o olhar rapidamente, eu não consigo perceber de quais publicação se trata. Mas também é daqueles livros extensos que eu comentei. Eu vou começar a ler aqui em abril e vai demorar bastante para eu terminar a leitura. São mais 340 e tantas páginas. Na verdade, esse livro aqui no final tem bastante apontamento aqui. Um apêndice enorme, cheio de referências a respeito do que está comentado lá nas páginas iniciais. Caramba, já passei por umas 30 páginas aqui e o negócio não termina. Ah, cheguei aqui ao final. Na verdade, são 292 páginas, mas as notas vai de 295 até, olha só, 300 e lá vai fumaça, 370. É muita coisa aqui de notas. Pois é, um livro bastante extenso, como eu disse, um ensaio, é para quem gosta realmente de pensar a respeito do assunto. Porque uma coisa é você ler um livro que foi censurado, outra é você estudar isso e acabar entendendo exatamente por que os governos, os estados, eles censuram obras, com quais objetivos. Às vezes pode ser por um motivo político, acho que sempre é político, não é cultural exatamente, ou será outras coisitas. Enfim, a gente vai descobrir por aqui e no fundo descobrir que não importa qual é o tipo de poder que está sobre sua cabeça, mas que eles vão censurar alguma obra literária, vão de qualquer forma. Bom, faço a pergunta então para vocês. Já leram alguma obra que foi censurada? Existem muitas por aí, mas com certeza, digamos que a gente às vezes lê mais por curiosidade, assim, meio daquela questão do deixa eu entrar nessa modinha. Na verdade, a gente tem que entender primeiro por que a obra foi censurada. Depois que a gente pode, digamos assim, curtir o produto em si. É sempre mais interessante o porquê que houve a censura, não exatamente aquela história, porque às vezes o regime é tão translocado que acaba censurando qualquer coisa. E o que importa realmente é se a obra censurada ela realmente tinha um peso de transformação para aquele povo. Ou seja, quando o ato de censura veio, na verdade, ele tomou a liberdade de pensamento daqueles leitores. Isso sim que é interessante e é o que eu espero realmente encontrar aqui neste ensaio do Darnton. Espero que sim. Darnton não, Darnton. Esse é o sobrenome do Robert. Enfim, eu acho que vai ser uma boa leitura com certeza para os próximos meses. Bom pessoal, antes de chegar aqui ao terceiro e último título que eu quero mostrar para vocês aqui das minhas leituras, a começar aqui em abril e se prolongar para os próximos meses, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho para os 3 títulos aqui ilustrados que servem como dicas literárias. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Pois é, se você curtiu uma dessas 3 publicações que eu estou mostrando por aqui, gostou da minha pegada de leitura,
e querem adquirir a publicação, por favor, façam uso desses links na hora que você for efetivamente comprar, porque aí a Amazon vai saber, poxa, foi montado de livros que está fazendo 4 aninhos, e sim, vou mandar para eles a comissão de venda. Bom, feito o jabá, que forçada de barra, hein? Vamos ao título final aqui, que é de um livro que eu estava até prometendo lá no começo do ano em ler depois da metade aqui de 2021, mas já vou apresentar ele agora porque já estou quase terminando de ler a primeira parte, digamos assim. Pois é, eu me refiro a Através do Espelho, de Lewis Carroll. Claro, continuação de Alice no País das Maravilhas. Pois é, estou terminando de ler Alice e, claro, já posso então partir para a continuação, que é exatamente Através do Espelho. Interessante a história de Alice, claro. Eu nunca tinha visto, para falar a verdade. Aliás, eu nunca tinha visto nada. Eu não preciso explicar exatamente do que se trata a história, porque todo mundo está careca de saber, né? Que é aquela menininha que vai parar, claro, no País das Maravilhas. Olha essa coisa curiosa. Enfim, bom, eu já tinha visto, na verdade eu não tinha visto, eu não vi nada de Alice. É o tipo de história infantil que a gente tem muito referência aqui e acolá, principalmente aquela figura da Alice, que ela fica diminuta, depois fica grande também, né? Enfim, figuras bem conhecidas como a Rainha de Copas, ou o Chapeleiro Maluco, essas coisas. Muitas referências que a gente tem sobre uma história, e a gente acaba às vezes não lendo o original. Eu, no caso, eu não vi nem versão cinematográfica, existem bastante. Outras mais recentes, né, como a do Tim Burton, fizeram bastante sucesso, mas existem aquelas mais antigonas. Mas Alice, ela tem referência em tudo que é coisa da cultura pop. Você encontra à torto, à direito, referência ao Coelhinho Branco, por exemplo. Isso é muito manjado, até em filmes super famosos, como por exemplo Matrix, aquela obra de ficção científica, super violenta também. Lá no começo, o Neo, ele vai atrás de um coelhinho branco. Por que não? Pois é. É curioso, né, como algumas obras elas se entranham na cultura popular de uma forma tão intensa que a gente às vezes nem percebe. Sim, às vezes a gente até entende. Ah, é uma referência a Alice no País das Maravilhas. Mas no fundo, você nunca leu o original. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, né? A gente é muito influenciado pelas adaptações, pelas versões, pelo baseado em, mas no fundo, né, a gente fica contaminado por essas coisas e quando a gente às vezes topa com o original a gente fala, nossa, que história sem sal, eu já vi isso. Claro, você já viu, você viu as adaptações, as versões ou também as deturpações da história original. O que faz realmente você aí quando vê o original você fala, tá, o que tem de mais? Porque a gente viu, claro, tudo que foi feito depois. Enfim, outra obra aqui, classicão, que eu estou devendo a leitura há anos e anos. Pretendo então cumprir essa meta de ler tanto Alice no País das Maravilhas quanto Através do Espelho aqui em 2021. Claro, lanço a pergunta para vocês. Vocês gostam da literatura de Lewis Carroll e toda a maluquice envolvida dentro da sua história bem maluca? Bom, e aqui está o apanhado geral então do que eu pretendo começar a ler aqui em abril de 2021. 3 livros interessantes, temáticas talvez distintas, que falem de censura, de uma rainha de copas, ou então de uma vida de rata, de perseguição, censura do Estado, repressão de uma família em cima de uma garotinha no mundo imaginário, ou seja, essas histórias elas realmente são distintas ou elas guardam algumas conexões que a gente não consegue entender direito, mas na verdade a gente percebe um pouco só de ter o livro em mãos e pensar a respeito das premissas das histórias. Mas no fundo, quando eu terminar a leitura desses 3 livros, eu acho que eu vou conseguir fazer outras conexões com certeza dessas obras. Estou sentindo isso. Bom, eu espero realmente que esse vídeo aqui sirva de dicas para vocês. Sempre digo, né? Isso aqui não é um consumo, não é uma tentativa que vocês saiam comprando deslocadamente livros e mais livros. Na verdade, a gente indica 3 livros, pô, escolhe um deles, realmente se dedica a ele. Eu que tenho um canal que tenho essa obrigação, talvez, de ler mais livros, mas no fundo, né, vocês percebem, ao longo dos anos, eu acabo não lendo exatamente toda aquela longa lista de promessas de leitura. Fico devendo alguns, às vezes eu flopo bastante. No passado realmente eu flopei até demais. Enfim, o que eu quero dizer, se valeu essas dicas, por favor, leiam os livros. Quem sabe, use meus links ali de compra na Amazon. Mas vamos combinar então ao próximo vídeo a respeito, sim, dos livros que eu pretendo ler lá em maio. Vai chegar lá pelos meados do próximo mês.
Enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas exatamente dos outros TBRs do comecinho aqui de 2021, que também espero que sejam boas dicas para vocês. E tchau!